a mais uma sessão da conversa aqui na Sociedade Nacional de Belas Artes e nesta magnífica biblioteca. A Sociedade Nacional de Belas Artes é a sociedade artística mais antiga em Portugal e neste momento faz parte da rede portuguesa de arte contemporânea. O que é que nós temos vindo a falar aqui? Sobre imagem. Por aqui já passaram vários convidados, que eu já falarei deles. Rodrigo, o meu querido Rodrigo, é o último desta primeira sessão. O que é uma imagem? A imagem é a representação visual de uma pessoa ou de um objeto. Platão considerava a imagem como uma projeção da mente. Aristóteles considerava a imagem como sendo uma aquisição feita pelos nossos sentidos. Idealismo ou sonho, realismo ou realidade. Afinal, o que é uma imagem? A conversa pretende ser um diálogo à volta das imagens e da experiência que os meus convidados tiveram e têm com elas. Nos dias de hoje, a imagem é tudo. É importante saber analisá-las para entender o que elas nos querem dizer e transmitir. Todas as imagens têm um significado e uma mensagem subjacente. Imagens digitais produzidas por nós ou geradas por inteligência artificial convivem lado a lado. Vivemos na era do polido e do expoente do eu. Fotografamos em viagens turísticas em campos de concentração, mas não olhamos para o que existe nos campos de concentração. Fotografamos em concertos, mas não experienciamos os concertos como antes da altura de haver telemóveis. Fotografamos em museus, mas não sentimos as obras. Eu e mais eu. Vemos o reflexo da nossa alma no ecrã polido, no iPhone, no Android, no tablet, e definhamos como narciso contemplando a nossa imagem. Perdemos de nós e dos outros na imensa rede global do mundo digital onde todos somos amigos e comunicamos por e com emojis. A identidade da sociedade atual reflete-se hoje na arte do gosto. Para Jeff Koons, um artista americano contemporâneo, as peças dele, esta arte representa alegria e comunicação, não interpela e não exige pensamento. Somente uma alegria infantil, um simples uau. Os meus convidados provenientes de diferentes áreas culturais, onde a arte tem um lugar próprio na sua forma de comunicar, têm falado comigo sobre este novo mundo, polido e digital, onde as imagens são omnipresentes. Vamos discorrer sobre as imagens que nos formam e fazem parte de nós, as imagens que nos rodeiam e não largam. Obrigado, Rodrigo, por estás aqui comigo. Obrigado, João. Adoro-te, como tu sabes, não é? Hoje é a última sessão e por isso perdoa-me se for demasiado emocional. Eu vou-vos falar um bocadinho aqui dos primeiros artistas que nós passaram por aqui e é muito bonito. O primeiro foi o Miguel Teles da Gama, que é um artista plástico bastante conhecido, que disse: a imagem que importa é que depois de vista subsiste na memória. Temos aqui o arquivista das imagens. A seguir o André Letria, que é ilustrador e editor, que está neste postal aqui também. Uma imagem é a primeira paragem de uma viagem interior sem tempo e sem destino. É o passageiro romântico que olha para o mundo à sua frente. A seguir tivemos o André Gago, ator e encenador, dizer, que nos disse que a imagem é o que permanece quando tudo mais desaparece. Outro arquivista das imagens. Ele aqui junta-se ao nosso Miguel. E agora, finalmente, o nosso querido Rodrigo, que nos observa atrás do palco. A imagem é um movimento no tempo que me transporta ao passado, presente e futuro. Queres-me falar um bocadinho desta tua ideia, Rodrigo, da imagem é um movimento no tempo que transporta ao passado, presente e futuro? Antes de eu ler a tua extensa biografia, que parece que se preza. Não, quer dizer, o que eu penso é que muitas vezes uma imagem pode fazer-nos lembrar momentos do passado, podem-nos fazer lembrar o presente ou podem até despertar alguma ideia que eu quero tentar fazer, nomeadamente na música. E, portanto, as imagens, claro, as fotografias que tiramos no dia-a-dia com o telemóvel, e depois muitas vezes vamos tentar encontrar uma e vemos muito rapidamente, ou as fotografias que temos em nossa casa, num álbum de fotografias, há sempre muitos saltos no tempo, até mesmo no telemóvel,
tenho fotografias com mais de 10 anos até hoje, não é? E de facto há uma grande relação entre muitas das fotos. Eu vejo-te, aliás, como um viajante do tempo, como o romance do H.G. Wells. Tu já me falaste da primeira imagem que tu retens, que é muito bonita. Não sei se queres falar dela, tu que falas daquela imagem na varanda da primeira casa que tu vais, com o Tomás, que é uma imagem muito feliz. Sim, portanto, nós vivemos perto do bairro das Estacas, portanto, junto à estação de comboios do Arieiro, na rua, na altura chamava-se José Malhoa e hoje General Pimenta de Castro, pensou, está aqui o meu pai, e havia uma luz no quarto, o nosso andar era o quarto direito, eu tinha 4, 5 anos, o Tomás tinha 2, o meu irmão a seguir a mim, e lembro-me de passarmos ali horas com a luz a bater e eu a tomar conta do meu irmão. E portanto as minhas primeiras recordações de imagens penso que estão muito ligadas a esse bairro onde nós vivemos até aos 5, 6 anos, depois mudámos para o bairro das Estacas. Lembro-me muito bem talvez o primeiro carro do meu pai, um Fiat 600, e nós, lembro-me particularmente de uma festa que fomos da Pressix, uma empresa onde o meu pai trabalhava como engenheiro de máquinas. Eu estou sempre a dizer, às vezes o meu pai é engenheiro civil e o meu pai fica zangado com razão, então, mas tu não sabes o que é que eu faço, o que é que eu fiz a vida inteira. Mas eu lembro-me de termos ido, os meus pais, eu e o Tomás, penso eu, a uma festa de carnaval e no regresso eu ter vomitado porque enjoava nas viagens, qualquer coisa desse género. E eu lembro da liberdade que tínhamos de brincar na rua o dia inteiro quase. Os meus pais iam à janela e nós estávamos ali no jardim a conviver com amigos, crianças da nossa idade. Não é? E depois sentiste essa liberdade também nas tuas viagens para a Ericeira, que tu falas muito também, da Ericeira, da presença do mar, aquele mar selvagem que tu amas imenso, ou seja, tanto seja inverno e seja frio, portanto, na casa do teu avô, que tu falas muito disso, queres sim, é verdade. Aqui as fotos da Ericeira, que é muito bonito, estas aqui, dois frames aqui. São fotografias relativamente recentes do ano passado, mas são de uma casa colada a essa casa do meu avô, que depois foi vendida. Eram 5 irmãos, portanto o avô, o pai da minha mãe, que era matemático, mas que passou os últimos anos da sua vida, não sei, 10, 15 anos, na Ericeira e em Lisboa, ou seja, estava aqui 1, 2 meses e depois ia para a Ericeira outros 2 meses e escrevia contos, ouvia música clássica, dava pão às gaivotas na varanda e nós, a partir dos 6, 7 anos, começámos a passar muitos verões em família lá nessa casa e é evidente que todos nós acabamos por ficar com uma grande paixão pela Ericeira, por aquele mar. Diz mesmo que quando ias tocar com os teus pais sentias a aproximação? Sim, a meio da viagem, na altura demorávamos, sei lá, mais de 2 horas para chegar de Lisboa a Ericeira e havia ali uma altura que a minha mãe, o meu pai abriu a janela e sentia-se aquela maresia, aquela neblina. Esta imagem aqui é muito interessante, nós não temos tempo da graça, porque isto agora é uma casa que tu conseguiste alugar esporadicamente, que é colada à do meu avô, exatamente. É em cima da Praia do Norte, na Ericeira, portanto... E consegues estar na casa de banho e consegues ver o mar. É um sonho, não é? Temos uma casa de banho em cima do mar. Melhor não poderia ter. E onde saem, às vezes, grandes músicas. E sim. Então, com a casa de banho e com o mar... Exatamente, não. Aliás, que fizeste lá parte do álbum teatro que fiz, não, mas que andaste a compor e mesmo quando fizeste Madre Deus com Pedro Aires... Eu lembro de...
Eu lembro-me, e o meu pai provavelmente também se deve lembrar daquele. De quando eu ia para a casa de banho levar a guitarra acústica, porque tem um som. O Pedro Aires fazia o mesmo, a guitarra acústica na casa de banho tem um som, faz mais eco, mas pois já chega de casa de banho. E na casa de banho, passamos diretamente aos desenhos, nós só temos aqui os teus desenhos da vida adulta, mas eu descobri a falar contigo, e isso é muito bonito, e eu e o Rodrigo fomos colegas no Liceu Rainha Dom Leonor, mas o Rodrigo estava um ano à minha frente, eu estava com o Pedro era da minha turma, e tu nessa altura disseste-me que já desenhavas, portanto não guardaste esses desenhos, mas é bonita a relação que tu construíste com os teus desenhos e com a música, ou seja, tu dizes que quando não estás a compor, ou seja, quando tu estás à procura eventualmente de um som ou de uma voz, tu exprimes-te através dos desenhos, não é? Quer dizer, assim, e é bonito essa dialética, não queres falar um bocadinho disso quando começas a desenhar e a desenhar uma guitarra? No Liceu da Dom Leonor era, quer dizer, lembro-me particularmente durante um período, 6 meses, de fazer desenhos realmente muito abstratos, porque eu não consigo desenhar um gato ou um cão, quer dizer, sou uma pessoa que não tem jeito nenhum para desenhar, e portanto eu tentava fazer coisas mais abstratas. E curiosamente, passados muitos anos, há uns talvez 7, 8 anos atrás, comecei outra vez a fazer estes desenhos. Por exemplo, neste momento há um ano e meio que não faço nenhum desenho, mas depois vem um período em que faço 6 ou 7. Sim. Alguns chegaram a servir para capas de trabalhos que eu editei, A Vida Secreta das Máquinas e O Método. Mas a verdade é que é evidente que há uma ligação muito forte entre a música e a pintura e os desenhos, quer dizer, isto são uns desenhos muito naivos, quer dizer, são aquele ali, Os Amigos, é um desenho que eu não gosto nada, mas que eu gosto imenso que fiz para oferecer ao meu querido Pedro Oliveira, que somos amigos do bairro das Estacas desde os 6 anos, desde que nos mudámos para lá, mas depois cheguei a dar-te outro. Sim. Não foi? Pois, porque achei que estava um bocadinho melhor que este, não sei. Mas. Guardaste este na tua coleção? Depois ficou para lá. E agora, passamos ao momento do liceu, isto era para relacionar para as pessoas verem tudo, mas eu gosto muito deste, o Caminho de Avis, sim, particularmente o Miró, mas aqui a maneira como tu utilizas a cor, portanto, sem tu perceber, estás sempre a dizer que não sabes desenhar e tudo, eu acho que sabes desenhar. E desenhos de uma maneira muito bonita, naive, mas muito bonita. Obrigado. Sinceramente, sem ser do coração. Podia ser do coração, mas é da razão também. Vamos passar então aqui à pasta 7ª, que é o Liceu, ou seja, são imagens fantásticas, mas isto é para perceberem que nós encontrávamos no Liceu, encostávamos ao muro do Liceu, lembra-se, ouvíamos Genesis, Pink Floyd, Joy Division, New Order, andávamos com vinis debaixo do braço. Eu lembro de me encontrar com o Pedro e também andávamos com os gabardinhos dos nossos pais. Tu eras maior do que nós, eras um ano mais velho, isso fazia diferença, e andávamos a trocar vinis, e eu lembro de estar a trocar o boy com o Pedro, e é aí que tu começas, ou seja, que tu começas a pensar em formar a banda com o Pedro e com o Nuno, ou seja, como é que nasce a ideia, vamos formar uma banda? Pois, calhou a ser uma banda porque, quer dizer, gostávamos de música, mas podia ter sido uma equipa de futebol. Não, eu não tinha jeito nenhum para jogar futebol. Para jogar a bola. Para jogar a bola, mas eu penso que fomos ganhando uma paixão pela música, até porque o Pedro, o irmão do Pedro, que é um pouco, tem mais de 2 anos que nós, e nós tínhamos 11, 12 anos quando começámos a ouvir grupos que eu ainda hoje gosto bastante, como tu falaste, portanto, o rock progressivo dos anos 70, os Genesis, os Pink Floyd, King Crimson, Van der Graaf,
Havia 4 ou 5 que eu gostava bastante e ainda hoje ouço bastante. O Lamb Lies Down on Broadway dos Genesis é para mim uma obra de arte, um disco que eu continuo a ouvir e que já tem 50 anos. Mas fomos. A verdade é que alguém me ofereceu uma guitarra clássica, não é? E eu sou canhoto, portanto. Na altura penso que o Pedro também tinha uma guitarra, eu acho que foi a Henriqueta que me ofereceu, a Henriqueta, minha madrinha, quer dizer, eu olhava para aquilo, mas eu não sei tocar, mas a verdade é que fomos aprendendo uns com os outros. Ainda estive a tentar aprender guitarra com uma senhora que ensinava no bairro São Miguel, mas eu era canhoto e não queria trocar as cordas, portanto aquilo foi muito complicado e durou 4 ou 5 meses, portanto eu ia para casa, mas mais do que aprender a tocar, eu estava já, não diria obcecado, mas com uma vontade muito grande de tentarmos fazer coisas nossas, mesmo sendo muito simples, porque não sabíamos tocar bem, não é? E então começámos muito cedo, não sei... Nós amávamos o Joy Division, os New Order, não é? Sim, um pouco mais tarde, mas a verdade é que com 13, 14 anos começámos a tentar fazer os primeiros ensaios e gravávamos com um gravador de cassetes, o Pedro tocarmos guitarra, quando íamos para a Ericeira, para essa casa do meu avô, depois mais tarde para São Leão, para a casa do Nuno Cruz, que toca bateria na 7ª Legião, também um grande amigo da adolescência. Tínhamos essa vontade que ainda hoje temos, de compor ideias, independentemente de eu, particularmente, de saber que sou um músico limitado em termos de execução, mas e a partir daí, mas eu levava muito a sério a marcação de ensaios com 15 anos, quer dizer, aquilo até parecia uma coisa... Hoje depois... Está a dizer para aí, não sei o quê, vamos escutar, mas ali, não sei o quê e tal. Sim, eu tinha que... Isso é muito giro. E eu queria só mostrar mais algumas imagens, não te querendo... São imagens históricas lindíssimas. Espera aí, Matilde, volta um bocadinho atrás, que é muito bonito. Porque isto aqui tínhamos aqui 14, 15 anos, eu ia à casa do... Aí tínhamos talvez um pouco mais, 16, 17... Paulinhos, que é um menino, quer dizer, é incrível. Agora podes mostrar a segunda parte da 7ª Legião, ligeiramente mais velho, com o nosso querido Ricardo Camacho, que é uma figura absolutamente fulcral na banda em termos de completamente amizade, de relação de tudo. Eu penso que aprendemos muito com o Ricardo todos, quer dizer, porque para além de ser um excelente amigo, era um visionário, quer dizer, ele pegou na 7ª Legião e levou-nos para estúdio e produziu como nós na altura, é evidente que não saberíamos fazê-lo, não é? Mas com ideias fantásticas, com uma noção do som que queria, que foi para nós muito importante, e depois acabou por entrar para o grupo e começar também a compor connosco. E entretanto fomos crescendo, e foi na altura que de alguma maneira nos separámos, que o Pedro estava em Direito, também foste para Direito, eu para a Economia e fui para a cidade universitária e deixámos de ver. E tivemos no outro dia a falar, e eu achei deliciosa, que estavas para dizer que entretanto tiveste até ao 2º ano de Direito e depois entretanto já tinhas formado Madre Deus, se não me engano, não é? Sim, sim. E a tua recruta foi absolutamente extraordinária, porque a maneira como falas da tua recruta, eu acho que é uma história que tens de contar, mas a música que eu safei, porque o meu pai tinha um amigo no fundo ali já à porta da coisa, disse, eu Vilhena, disse seu pai, pimba, chumbado, e tu foi exatamente o contrário. Eu acho que a história é deliciosa. Bom, eu fui para Direito porque
porque os meus pais queriam muito que eu tirasse um curso superior. E como os nossos pais, não leva mal, mas foi exatamente o mesmo tipo. Os nossos pais todos na altura. Claro. E portanto eu não tinha média para entrar no curso que eventualmente quereria, que era Sociologia. Acabei por ir para uma universidade privada livre, onde frequentei o primeiro ano e passei para o segundo, e no segundo ano a meio deixei-me. Ao contrário até do que eu imaginava, e muitos amigos ficavam espantados como é que eu fiz o primeiro ano de Direito, porque eu sou muito despistado, muito com uma grande falta de poder de concentração, portanto, e a verdade é que depois fui para a tropa, não consegui safar. Mas como tinha o 12º ano, ou tinha o primeiro ano, fui para o curso de oficiais, a recruta de oficiais, e éramos 210 numa grande caserna em Mafra, um sítio, um mosteiro de Mafra, uma coisa extraordinária. Apesar de estares ali, não quereres fazer nada daquilo, aquilo era vibravas com aquilo tudo. Exato. Mas em 210 pessoas, ao fim de 2 meses, chumbaram 2, e uma delas fui eu. E eu fiquei, mas o que é que me foi acontecer? Quer dizer, eu sabia que desmontar e montar uma G3 em 40 segundos, eu falhava. Muitos amigos tenta chumbar de propósito porque assim não vais parar aos Açores e ficas lá um ano a fazer a tropa. Mas aquilo foi... A verdade é que eu não fiquei 5 ou 10 minutos a pensar naquilo e depois fui fazer o resto da recruta na Carregueira, com mais de 40, 50 pessoas, com a 4ª classe. Mas, quer dizer... Mas ganhavas mais, era o que tu disseste, não é? Não, depois de acabar a tropa, tive a sorte de ficar em Lisboa, no Terreiro do Paço, e ganhava o mesmo do que um oficial, porque vivia em Lisboa. Portanto, depois tive uma tropa santa, e que tinha um major que toda a gente dizia que era, estás tramado, vais ter agora um ano muito difícil lá à tua frente. Sim. Mas ele pediu-me para ele sabia que eu era músico, se eu arranjava bilhetes para uma filha dele que queria ver o Chico Buarque no Coliseu. E eu, por acaso, conhecia o promotor e arranjei bilhetes. Ele, passado um mês, pediu-me outra vez e eu ia a correr ao Coliseu comprar bilhetes. Logo, nem queria saber quem é que organizava. E assim, fui-lhe pedindo, Sr. Major, eu precisava agora de 10 dias e eu tive uma tropa santa. Pronto. Não se nada. Maravilha. E daqui passamos ao chamado adeus, que é a outra grande aventura. Eu acho estas imagens uma ternura, portanto isto é a viagem ao Japão, obviamente que eu tenho destaque e tinha que dar destaque, mas é justamente aquele ar de felicidade e de divertimento. Então nesta aqui com a máscara japonesa, não sei se consegue ver, porque as imagens... Esta depois tem... Estás a partir o coco, mas quer dizer que não... Queres falar um bocadinho desta Sim. Ao Japão? E até me lembro que há uma coisa engraçada, tu disseste que havia um fotógrafo japonês que pedisse umas fotografias para vocês estarem aos saltos num barco, que aquilo era muito estranho, saltos. Era inverno, estávamos de sobretudo e lá aqueles fatos que usávamos para tocar e estávamos num barco e o fotógrafo pedia-nos para saltarmos o mais alto que conseguíssemos e durante 10 minutos tivemos ali os 5, eu, o Pedro, Francisco, Gabriel, a Teresa, aos saltos e ele tirou umas fotos, não é? Mas... E esta viagem ao Japão, quis falar? Eu não sei porque... Eu penso que fomos ao Japão porque fomos a Macau. E Macau para o Japão, para Tóquio, era mais barato. Portanto, havia algum promotor interessado em levar Madre Deus ao Japão. Ainda penso eu antes de Europália, já tínhamos feito alguns concertos fora de Portugal, mas não muitos. E foi assim, eu lembro-me pelo menos 2, 3 vezes que ter ido
ao Japão, porque eles admiram muito a cultura portuguesa, ficávamos admirados, havia japoneses que sabiam mais sobre nós próprios, sobre Portugal, sobre uma série de coisas do que nós próprios, mas, aliás, eram grandes admiradores da Amália Rodrigues, e portanto, e Madre Deus tinha ali uma influência também do fado, não é? Mas eu tenho mais recordações de uma viagem fantástica à Coreia do Norte. Ok, lá vamos. Pronto, não se pode. Não nos podemos. Isto aqui da música, eu já sei que estás sempre a perverter, porque eu entrar agora aqui. Não, eu peço desculpa, é que eu estou sempre a saltar. Desculpa, não. Estou a falar de uma coisa e começo a falar de outra e as pessoas ficam a olhar para mim. Já fiz. Assim, mas. Estou a saltar. Não, eu queria pegar. Que é muito giro, tu estás sempre a dizer que és um autodidata e a maneira como. E eu peguei aqui numa frase do King, do rock and roll, do Presley, que é muito interessante, que é não ser de uma nota de música nem preciso, não é? E a ideia de ser um autodidata. E eu queria que falasses um bocadinho do teu método de trabalho antes de chegarmos à Coreia, da maneira como, de alguma maneira, como tu sentes a música e de que maneira como tu te inspiras para estás a compor, ou seja, no meio do silêncio e de tanto ruído que às vezes possa haver à tua volta. Sim, ou seja, como autodidata, e isso é muito bonito, percebes? A ideia da criação completamente pura e dura e que tem a ver com a emoção em que tu estás a sentir. Portanto, como eu falava há bocado, eu, o Pedro, o Nuno e depois mais tarde com o Pedro Aires, o Gabriel, tínhamos essa paixão de compor. Às vezes eu podia surgir com uma ideia quase completa, não é? Mas muitas vezes passávamos horas e horas a tocar uns com os outros e uns sugeriam uns acordes, o outro sugeria uma melodia, portanto havia muitas canções, muitos temas que eram da autoria de vários músicos, não é? Claro. Mas é evidente que eu penso que a primeira música que eu fiz para um filme do Manuel Mozos, em 89, penso eu, terá sido das primeiras vezes em que eu comecei eu compunha com uma guitarra, com um baixo, com um piano. Na Ericeira eu lembro-me terá sido. E foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com um computador que permitia ligar um sintetizador, um piano elétrico, onde tu podias gravar uma harmonia de piano, depois gravavas um som de violoncelo. Portanto, aquilo era um mundo fascinante para mim, porque ias acrescentando instrumentos e sons e começas a arquitetar e começas a cabeça tudo a crescer. Porque quando tu estás a tentar desenvolver ideias ou encontrar ideias, raramente estás a pensar em alguma coisa em concreto quando estás a querer fazer portanto, as ideias vão surgindo ou não, né? E tu vais guardando, mas é evidente que eu sinto que as pessoas, o ambiente que está à minha volta vai necessariamente influenciar as ideias que eu estou a fazer nessa altura. Portanto, as viagens, os amigos, a família, exato, isso acaba por ser uma inspiração sempre muito... constante para ti. Muito, sim, claro, eu penso que sim. Há um poeta alemão que eu gosto muito, um romântico, porque já lá vamos, tu és um romântico e defines como um romântico, que diz que a vida de um homem culto deveria simplesmente alternar-se entre música e não música, como entre o sono e o despertar. E que eu acho isto muito bonito e queria agora deste momento passar para a pasta de viagens, que é aquela viagem que tu vais falar, que é absolutamente magnífica, à Coreia do Norte, não é? Quer dizer, já é a paisagem da cidade, tens que é a parte da arquitetura. Depois, porque é que tu vais lá, ou seja, que é aquele congresso, quer dizer, que é uma coisa absolutamente... Um festival, sim. E depois é esta banquinha que vocês veem aqui, que é maravilhoso, que é isto é o Rodrigo, umas t-shirts,
E acho que ali está a caminho, ali mais atrás. Pois, desse lado está a Coreia do Sul, 20 anos depois de Pyongyang, da Coreia do Norte. Sim, pois aqui a Coreia do Norte. Exatamente fazer que faz. Ok. Esta é que tu deves falar, que é absolutamente fantástico. Esta. E a ver com os Jogos Olímpicos e a construção, mas é uma experiência de viagem e de imagem. Sim, sem dúvida. Esta viagem dos Madre Deus a Pyongyang partiu de um convite da Juventude Comunista Portuguesa para um grande festival com a Juventude Comunista de todos os países. Na altura eram 163, salvo erro. Sim. Para levarem, cada país levava entre 100 e 150 pessoas ligadas à música, à literatura, às artes plásticas, e nós aceitámos e fomos encontrar uma cidade onde praticamente não havia carros, mas com avenidas com 7 faixas de cada lado, porque 2 anos antes os Jogos Olímpicos estavam para serem Seul e Pyongyang. Acabaram por ser só em Seul, mas em Pyongyang, pensando que os Jogos Olímpicos também iriam acontecer lá, começaram a construir estádios para 80 mil pessoas, avenidas como se pode ver aqui num livrinho que quando chegámos que davam a toda a gente. Não? Sim. Não, mas é extraordinário, quando tu vais estourar a Coreia do Sul, tu falas disso e ninguém acreditava. Claro, porque não é muito comum e claro, na Coreia do Sul, quer dizer, não queriam acreditar que eu já tinha estado em Pyongyang a tocar, mas foi uma viagem fantástica porque foi das primeiras grandes viagens que Madre Deus fez fora da Europa. Provavelmente para mim também terá sido esta, porque encontrar uma cultura completamente diferente, imensas cores. Depois chegámos a Lisboa, parecia que estava tudo a preto e branco, portanto, e foi fantástico, foi muito bom. E daqui passamos à Índia, a tua grande descoberta. A Índia, estas fotos são maravilhosas, e agradeço à Carolina ter partilhado connosco. Isto é o Rodrigo aqui a passear. Portanto, isto é a descoberta das raízes da família da Carolina, ou seja, do lado do pai. Temos aqui uma composição, e eu e a Matilde fizemos esta composição com o saco das compras. Foste às compras, tu com as vaquinhas, tu com a aguardente de caju que adoras, que a Carolina disse que adora, é verdade. ao sol em Goa, tinha que ser, não é? E depois estas muito bonitas, que é da casa da família, da família da Carolina, e tu com o pai. Portanto, eu queria que falasse um bocadinho desta tua experiência sensorial, da descoberta muito bonita, que é também que tu tentavas-me dizer, da família do pai da Carolina, e depois de ter passado tantos anos e tu de repente vais lá e sentes-te como se sempre estivesse em casa, não é? E esta ligação grande da afetividade. Pois, eu sempre fui um apaixonado pela comida goesa, mesmo antes de conhecer a Carolina. Lá está o louco. Depois a Carolina tinha que acontecer. Exato. E há 24 anos a Carolina caiu-me do céu do bar Frágil, do Frágil do céu. A Carolina caiu-me e eu sei alguma coisa a ver com Cuba. Não é possível, e casámos um ano depois no Alentejo, mas a verdade é que o pai da Carolina é goês e portanto, a partir daí, apesar de durante os primeiros 9 anos nunca termos ido a Goa, depois fomos uma primeira vez e já voltámos lá 5 ou 6 vezes e tive a oportunidade de conhecer praticamente a família toda da parte do pai da Carolina e realmente identifico-me muito com não só com a comida, com a paisagem, com as pessoas, com aquelas ruas, aquelas especiarias. Nós temos aqui outras imagens para mostrar aqui da e chegámos a tocar lá, que eu não te falei nisso, em Velha Goa, portanto
num sítio extraordinário no meio da selva, onde há uma série de igrejas e fomos lá a um festival, Festival do Monte, exatamente. Festival do Monte. É verdade, obrigado. Vamos ver aqui outra pasta aqui isto tem a ver com a presença da religiosidade e do catolicismo. Sim. Eu estava a mostrar uma destas imagens, ainda muito bonitas, que ainda... Isto é em Panjim. Que permanece, portanto é em Panjim, não é? Não. Carolina, ao lado de... Já não me lembro se... Eu acho que é em Lotelim, lá em cima, é em Lotelim, na tal aldeia onde o pai da Carolina nasceu e cresceu. Eu acho aquela muito bonita, com o coração debaixo da cruz. E aqui vamos passar, fazemos que encontrei esta aqui, que é o Veg Biriani, o Pros Biriani, Chica Biriani, e eu pensei logo, e é o Rodrigo nunca mais sai daqui. Não. Tem Biriani, pronto, a fruta, pronto, isto é uma das tuas tribos, Este é o oratório que existe em casa do pai da Carolina, em Lotelim. Estas duas penso que são de um mercado. Tu vais riscar música, não é? Também, eu vou? Não, tu disseste que quando tu ias que também havia música. Exatamente. Este mercado é um mercado que existe aos sábados, que eu não me lembro do nome, mas que abre às 7 da tarde e fecha às 5 da manhã, assim, com talvez 50 tendas onde vendem roupa, artesanato, instrumentos, mas que tem um palco onde há música ao vivo permanentemente e outro palco com música a passar. E depois tem uma data de barraquinhas que vendem comida. Particularmente comida, e esta tira... Porque contas birianis para os birianis, biriani. Bem, meu querido, daqui passamos ao Frágil, à pasta Frágil. Temos aqui imagens históricas muito bonitas, esta miúda, esta com Miguel Esteves Cardoso, esta partindo daquele verso do Alberto, que está bêbado, não sabe onde vai parar ao Frágil. Tu com a Carolina, a porta do Frágil, sétima a tocar, enchente do Frágil e o Ricardo e o nosso querido Ricardo. Sem falar da nossa experiência de miúdos a tentar entrar no Frágil com os sobretudos dos nossos pais e conseguimos entrar, não é? A sétima legião estava no início e depois, claro, veio a sétima legião e conseguimos sempre entrar. Mas de que maneira, ou seja, e é bonito chegarmos aqui porque dizes que a Carolina te caiu nos braços no Frágil, como é que tu entras nesta aventura depois de recuperares, porque isto tem a ver com memória e lá chegaremos, e isso é que eu gosto muito em ti, de tu recuperares a memória e tu de alguma maneira com a Carolina de se apropriarem do Frágil de outra maneira, ou seja, de trazeres o Frágil de volta para ti. Eu sei que com outras pessoas. Como é que foi esta aventura? Repara, o Frágil sempre foi, para nós, era a Catedral do Bairro Alto, quer dizer, nós começámos por ir para o Bairro Alto, penso que na altura em que o Frágil abriu, eu penso que durante os primeiros 6 ou 7 meses nem sequer fomos lá, porque andávamos ali naquelas tasquinhas e toda a gente nos dizia que era muito difícil de entrar. Íamos ao Gingão, íamos ao estádio, íamos à Alice. Mas é evidente que rapidamente começámos a frequentar o Frágil e depois, anos mais tarde, sei lá, quase 20 anos, eu conheci a Carolina no Frágil, que tinha comprado com 5 ou 6 amigos o bar ao Manel Reis, para tentarem que se mantivesse algum espírito do Frágil de sempre e que aquilo não fosse parar às mãos de alguém que transformasse aquilo. E portanto, eu conheci a Carolina e não como sócio, só entrei como sócio do Frágil alguns anos mais tarde, e foi por acaso, quer dizer, foi porque um dos sócios quis sair.
Mas a verdade é que a Carolina depois também me foi desafiando para juntos tentarmos fazer eventos de música, de exposições de pintura, uma série de coisas que nos deu muito prazer fazer ao longo de muitos anos, inclusive a Sétima Legião tocou lá. Desculpa interromper, sim. Portanto, o Frágil Poesia, o Frágil Festa com a Sétima, este Natal trago uma prensa como uma criança, este bar de máscaras no Frágil com os desenhos, a recuperação da frase do Alberto, desculpa interromper, era só, não. Era só para as pessoas claro. O trabalho que tu fizeste. Pois, e portanto, isso deu-nos muito prazer, porque era uma vez por semana, às quartas-feiras, em que juntávamos muitos amigos e apareciam pessoas que iam assistir a estes eventos que íamos fazendo. E este em particular, o Carnaval, havia o Carnaval dos adultos à noite, mas a Carolina sempre achou que devia existir também uma matiné para as crianças. Nós tínhamos matiné, nos lembros da matiné no Rock Rendezvous. Não lembro. Era uma coisa maravilhosa, a ideia da matiné. Claro. Não. Pronto, essencialmente é isto. O Frágil marcou ali, eu e a Carolina estivemos ali mais de 10 anos com muita alegria. Depois penso que o bairro Alto começou a mudar rapidamente e ainda bem que nos afastámos daquilo. E daqui regressamos a Lisboa e à fotografia, e isto é muito engraçado. Não sei se repararam que ali, antes de falar das fotografias do Rodrigo, temos aquela máquina. É aquela máquina digital que é uma Mavic que está ali. Ou seja, todos os convidados que têm passado por aqui trazem sempre são convidados a trazer um objeto que é uma espécie de alter ego deles. O Miguel Teles da Gama trouxe uma pequena estátua do Mao Tse Tung. O André Trio trouxe uma grande máscara de um pato amarelo. O André Gago, a sua antiga máquina de escrever, e o Rodrigo, fantasticamente, trouxe a sua máquina digital Mavic, ou seja, ele teve uma máquina digital antes de eu fotografo uma máquina digital. E isto é muito engraçado, que tem a ver também com as fotografias que tu me enviaste, que tu adoras registrar e captar e gravar tudo o que passa à tua frente. Eu escolhi estas não só pela composição, obviamente esta pela Sofia, que está aqui à frente, que parece um quadro renascentista. Que é a nossa filha mais nova, a Sofia. A Sofia. Que terá sido há uns 8 anos atrás, talvez. Não, que é muito bonita, que ela parece um quadro renascentista, e depois estas imagens que tu vais fotografando o pôr-do-sol, tu adoras o nascer do sol, tu adoras o pôr-do-sol, e depois estas composições que tu vais fazendo, e esta que é de uma parede da tua casa em Viz, não é? Já lá chegaremos, mas isto é... Okay. O que eu gosto imenso é a tua ideia que tu tens de registrar as coisas, de fixar Sim. as coisas, não sendo um fotógrafo e um desenhador, como tu dizes, há em ti a ideia de fixar as imagens e as ideias, e isso agrada-me imenso, porque as imagens ligam-se ao mundo e guardam guardam a nossa memória, e por causa disso eu depois vou fazer aqui uma pequena leitura de um texto que eu pensei nas conversas que eu tive com o Rodrigo, e que há 2 motivos para o Rodrigo estar aqui. Obviamente por ser um grande admirador da obra do Rodrigo enquanto músico e enquanto compositor, e por tudo o que ele tem dado à música, mas também o que é muito bonito é que o Pedro, que é o nosso querido amigo, trouxe de regresso para mim. Ou seja, quando eu reencontrei o Pedro há muitos anos no Chiado, e nós fomos almoçar, e de repente almoçámos e o mundo era igual. Ou seja, nós estávamos mais velhos, eu não tinha cabelo, o Pedro tinha cabelos brancos, mas o mundo era igual, percebes? E o Pedro resgatou-me outra vez para o Liceu e para ti e para a Sétima Legião. E esta ideia
de guardar o mundo e de preservar o mundo através de fotografias é absolutamente fantástico. E eu vou-vos ler aqui um texto do António Mega Ferreira, que ele escreveu para mim e para o Pedro, que é muito bonito, que tem a ver com essa ideia da fotografia, que se chama Pró-Memória. Uma criança folheia um álbum de fotografias tiradas longe, uma a uma, fixando-as com a atenção da primeira vez. Reconhece o mundo da sua vivência escassa, da sua curta vida. Reconhece o mundo ainda antes que ele se povoe de inúmeras coisas, porque o ser tem horror ao vazio, que é um império da alma nua, tábua primordial, onde se imprimem todas as sensações. Esta terra póstuma que as fotografias representam é para a criança uma terra de antes, uma paisagem em construção, um mundo que tem aos seus olhos a força brutal de uma revelação. Vamos, como crianças, por este sonho, trazido de longe, acreditando que esta é a radiografia da nossa exaustão, o retrato em negativo da abundância, escassez. Portanto, isto é a meninice que nós nunca perdemos, a criança é nós, e que nós nunca perdemos e que precisamos de ter para continuar a criar. E esse é um trabalho fantástico que o João e o Pedro fizeram. Tem um CD com música do Pedro, fantástica, que quer dizer, que não chegou a muita gente, mas foi editado e é maravilhoso. E para te homenagear as fotografias e a ideia... Eu seria incapaz de ter uma máquina fotográfica e mudar os rolos e ir revelar. E daí a digital? Aí é muito simples, com o iPhone, ou esta máquina ofereceram-me há uns 26, 27 anos, portanto... E eu daqui queria voltar, porque esta ideia entre as palavras e a visão, e a ideia da tua criação como Rodrigo Leão, a partir do Ave Mundo Luminário, que é esta tua ideia dos diferentes vocalistas, dos diferentes idiomas. Porquê, Rodrigo? Ou seja, porque tem a ver com a tua ideia de viagem, dizes sempre, imagina como tu dizes, ao passado, e depois vais ao presente, depois vais ao futuro, ou seja, esta, como é que é dizer, não é esta insatisfação permanente que tu tens, que te move, este desconhecido que te move e que te põe a trabalhar com diferentes vozes e diferentes vocalistas. Queria que falasse um pouco sobre isto, que é muito bonito, ou seja, nunca te repetes, procuras uma nova voz, um novo idioma, uma nova língua. Repara que esse meu primeiro trabalho é meu nome, Ave Mundo Luminar, de 93, penso eu, vem depois de eu estar 10 anos envolvido com dois grupos, a Sétima Legião e a Madre Deus, portanto, que cantavam em português, onde todos compunhamos, onde durante 10 anos fizemos imensos concertos e, portanto, eu nessa altura, por um lado, estava fascinado com aquela corrente musical mais minimalista que surgiu nos anos 90, o Michael Nyman, o Philip Glass, o Sakamoto, e por outro lado não queria, nem fazia muito sentido estar a utilizar a língua portuguesa naquele tipo de som que eu queria, que era mais com mais arranjos de sintetizadores, mais orquestral. E portanto, eu pensei, e de facto nesse disco há 3 ou 4 temas que são cantados em latim. Claro que mais tarde, depois de 93, em 2000, sai o Alma Mater, onde já utilizamos o castelhano, o português, ainda um bocadinho de latim, e depois no cinema, então a viragem para inglês, francês, português, disto com uma ajuda gigante da Ana Carolina que eu lhe ia pedindo para me fazer letras em francês, em inglês, e a Carolina que foi percebendo também este mundo que tem alguma simplicidade, penso eu, da música que eu faço, não é? E portanto foi, mas a verdade que é essa, que eu tenho uma fobia, eu tenho uma fobia à monotonia, portanto tenho tido essa sorte de poder
trabalhar com músicos de áreas muito diferentes, que vão do jazz ao tango, à música clássica, à música pop britânica, à música brasileira, portanto, isso para mim é saudável. Ou seja, todas elas são viagens. Claro. Porque é preciso, quer dizer, eu tenho a noção também que em casa dos meus pais eu comecei por ouvir música brasileira, música, o Piazzolla, música clássica, Mozart, Beethoven, e portanto música muito diferente, não é? Depois a música dos anos 70, depois o Joy Division, etc. E daqui, como tu tens todo o sabor do mundo, todos os sabores do mundo na tua música, passamos à pasta prazeres. É fantástico, é pasta prazeres, não é? Que a Carolina ajudou bastante a fazer a pasta prazeres. Okay. É as chamuças mais lindas que eu já vi. É para que tu aprendeste a fazer com as primas da Ana Carolina. Não, é que além de serem saborosas, pelo que o Rodrigo me diz, não é? Que ela guardas todas para ele, com o Solano ou a Carolina, esconde aí. Esteticamente são muito bonitas. Depois temos aqui um baralho de cartas, tu adoras jogar às cartas, com imagens do Kama Sutra, não é? É para que é genial, não é? Jogar cartas para não seja, não vamos avançar. Aqui, esta cigarreira, que não é uma cigarreira, este aparelho lindíssimo. É um objeto lindo, é um objeto que encontraram, não é? Quando compraram a outra casa, ou seja, em Lisboa, sim. É para de um ar de e depois aquele jogo que tu vais explicar, não é? Que é um jogo que tu adoras, que a Carolina disse-me que tu adoras. Que se chama Carum. É um jogo indiano, mas que teve origem em França. Na Arábia? Sim, há técnicamente ok. Pois, Carum. Escreve-se C-A-R-R-O-N. Ok, pois, exatamente. É quase tipo o subútil. Não sei se estão ali as peças, não são umas peças tipo o jogo de damas. E cada um vai às pretas, o outro vai às brancas. É um jogo delicioso. Que podem jogar 2 pessoas ou 4, não é? Sim. E as cartas, que curiosamente eu nunca gostei de jogar cartas quando, na minha adolescência, pouco joguei. Dá uns 10, 15 anos para cá, tive tenho ainda um prazer muito grande em jogar as cartas com os amigos em casa. As imagens do Kama Sutra tornam um jogo muito não sei. Agora, as chamuças, eu não sei fazer chamuças. Não? Estas chamuças são feitas pela mãe da Carolina e pela Carolina, mas são. Não, o que eu aprendi a fazer foi feijoada goesa. Pois é, feijoada. Há 2 anos, aliás, eu aprendi a fazer feijoada. Eu cozinho de vez em quando, grande parte das vezes, coisas muito simples para os meus filhos. Agora cozinham eles, mas quando eram mais pequenos, coisas muito simples. Mas o Paulo Abanho ensinou-me a fazer feijoada no Alentejo, onde temos uma casa perto de Avis. Feijoada de chocos, aliás, exatamente. E eu, há 2 anos, aprendi a receita uma receita de feijoada goesa que uma prima da Carolina me explicou e é absolutamente extraordinário para quem aprecia feijoada. Claro. Porque é muito original o sabor. Olha, e daqui passamos à pasta arte, que é uma pasta pequenina, mas é muito engraçado porque, obviamente, isto tem tudo a ver com a música que tens feito ao longo da tua carreira, não só como grupo, mas a solo, e que é as experiências que tu vais tendo, os artistas vais conhecendo, artistas plásticos, de várias nacionalidades, e pronto, temos aqui o Tiago Manuel, que eu sei que está apaixonadíssimo por ti, não é? Que tem que é um grande ilustrador e um grande poeta, e a Carolina escreveu esta que é muito bonita, que é sobre o piano, e depois este artista catalão recente, que é o Frederico Amado, que é muito bonito, e que ele faz aquela
instalação ou aquela intervenção plástica sobre um cartão com uma t-shirt promocional Sim, do tal desenho que tinha, do tal CD que tinha um desenho meu. Isto queria que falasse um bocadinho porque isto sobre estas relações que tu vais criando, porque tu gostas de são pessoas que eu conheci. São pessoas que eu conheci recentemente. O Tiago Manuel, apesar de já nos termos encontrado há muitos anos atrás, conheci-o há uns 3 meses atrás e temos mantido algum contacto. Uma pessoa extraordinária com um trabalho que eu desconhecia em absoluto, quer dizer, e o Tiago Manuel envia-nos livros para mim, para a Rosa, para a Ana Carolina, extraordinários, e acrescenta sempre um desenho original no livro, que ele é um ilustrador, quer dizer, fora de série. E depois este Frederic Amat, que é catalão, vive em Barcelona, e eu penso que ele já fez filmes, pinta, faz uma série e que também esteve aqui em Lisboa recentemente e jantámos juntos, e também temos trocado assim mensagens Não, eu mostrei-te isto porque depois eu queria passar, e que era para fazer a ligação com os poetas, que eu amo os poetas desde sempre, quer dizer, é absolutamente maravilhoso, e temos estas imagens aqui extraordinárias. Não me lembro que isto era a gravação do clipe com o Cesarini, portanto aqui o Cesarini e o nosso querido Hermínio, portanto esta aqui com uma fotografia da mulher, esta aqui na brasileira, que é ser absolutamente luminoso e excepcional. E isto tem a ver, para mim resume isto tudo. Estávamos a falar da arte e do cinema, e que tu falaste que esta tem aqui a emoção, tem a estética e tem a palavra, e eu queria que nos contasse um bocadinho como nasce esta tua aventura dos poetas, porque é muito bonita a descoberta das gravações, da maneira como... Nasce precisamente de uma amizade que tínhamos, temos muito grande pelo Hermínio, eu e o Gabriel, e num dos nossos almoços ou jantares, o Hermínio falou-nos de umas gravações da Valentim Carvalho, pensou que já na altura tinham 25, 30 anos, portanto nesta altura terão 50 anos, dos próprios poetas a dizerem os seus poemas, o caso do Mário Cesarini, o Herbert Welder, a Adília Lopes, alguns, e acabámos por fazer um disco que se chama Os Poetas, que saiu há 26 anos atrás, que se chama Entre Nós e as Palavras. É maravilhoso. Claro que tivemos a oportunidade de conhecer o Mário Cesarini. Ele entrou neste videoclipe que fizemos de um dos temas, o Navio de Espelhos. E o Hermínio, mesmo antes deste projeto, trazia-nos livros de poesia, e se eu tinha alguma relação com a poesia era pouca, era muito pouca. Eu lembro-me em casa dos meus pais de ouvirmos o Vilaré recitar a Toada de Porto Alegre do José Régio, Fernando Pessoa, mas claro que conhecia algumas coisas, Fernando Pessoa, mas aqui aprendi a gostar em particular de alguns autores que estavam. Uma ligação forte até hoje. Até hoje. Sempre digo isto porque o Rodrigo tem agora já aparecido um novo projeto dos poetas. Claro. É só dedicado ao Cesarini, que se chama O Homem em Eclipse, que sai dentro de um mês, dia 11 de agosto. E tem 5 temas originais. Tem o Miguel Borges, que é um ator com quem nós trabalhamos bastante, e tem temas que fizemos nesse tal primeiro disco e no outro que editámos há uns 11 anos atrás, que se chama Autografia. Escolhemos tudo o que fizemos com as gravações do Cesarini e os temas que dedicámos à sua poesia. Ótimo. E daqui chegamos quase em conclusão, mas ainda não, ao teu retiro emocional e espiritual a Viz, ao centro do mundo.
E eu escolhi estas imagens, estas que me enviaste, porque são muito bonitas. Eu passo a descrever um pouco as tuas antes de falar, esta que tu vais falar, eu acho que fiz falar delas todas, porque além da paisagem, até chegarmos ali, eu acho que é muito bonito começares por aquela, porque tem a ver com os teus passeios, com o Sofia, sim, que é muito bonito. Aquela imagem que o Rodrigo fez, que é fantástica, que diz, o louvado a Deus estava a olhar para mim, João, estava a olhar para mim. Mas faz um bocadinho a leitura destas imagens, porque eu acho que são muito bonitas. Sim, olha, eu penso que todas elas são recentes, de há 2 anos, desde a pandemia, desde o início da pandemia, porque tivemos no meio da pandemia, tivemos a sorte de poder estar nesta casa no Alentejo, um pouco isolada, no meio das árvores, que eu digo que é o centro do teu mundo e da Carolina Cabo. Aliás, para onde tu vais depois de hoje desta conversa, não é? Exatamente. Portanto, ou seja, foi onde nós casámos há 23 anos, e quer dizer, é um sítio muito especial para nós. Quando nós falámos os dois, porque tens uma paixão enorme pelo mar e tu amas o mar como eu, ou seja, chova, faça sol, seja frio ou inverno, e de repente tu tens a tua eco, a ninfa que te leva para a Pisa e para Alentejo, e tu constróis o centro do mundo aqui em Vios, não é? Porque é evidente, porque quer dizer, é completamente diferente do mar, apesar de ter uma barragem grande do Maranhão, que tem 40 km, quase muito perto da nossa casa, mas é tão grande como o mar, a paisagem do Alentejo, quer dizer, o silêncio, aquelas noites quentes, aquele céu, e é um sítio onde eu obviamente encontro mais sossego para poder trabalhar as minhas ideias, e onde passamos, hoje em dia, quase que vivemos entre Lisboa e Avis. Não, isto é muito bonito. Esta que estás a passar o mar, penso que era um passeio que estavas a fazer com a Sofia, não é? Com a Rosa, mas sim, aquilo será a nossa figueira, que eu não consigo ver bem daqui. Não, que é muito bonito, eu esqueci, tu tinhas... Vais-me provocar aqui uma coisa, amanhã não consigo mexer o pescoço, eu estou aqui. Na altura da pandemia nasceram 10 gatos, havia um gato que costumava ir lá quando nós estávamos lá, um gato selvagem, que depois teve 3 ou 4 filhos. E esses tiveram depois, 2 deles tiveram 5 cada um, e às tantas estavam 11 gatos a dormir debaixo da nossa cama, bebés, dos primeiros 15 dias, depois, e eram, portanto, a casa ficou cheia de gatos, e um deles foi parar ali ao piano. Esta adoro, para já acho que a fotografia é muito giro, e depois eu gostei da maneira como diz, ele está a olhar para mim, João, eu acho que ele está a olhar para ti. E depois o Mário, nosso querido Matos Ribeiro, e aquela da máquina de costura, porque tu com a Carolina, vocês participaram num projeto muito bonito durante a pandemia. O nosso querido Mário, que infelizmente já não está connosco, mas passou grande parte destes últimos anos connosco, nomeadamente no início destes primeiros meses na pandemia. Houve uma altura logo muito ao fim de 2, 3 semanas que na junta de freguesia sabiam que estava a Carolina, a mãe da Carolina, que tem jeito para costurar, o Mário Matos ligado à moda, e então a casa durante 15 dias, a sala ficou com tecidos por todo lado, e inclusive o sítio onde eu tocava com um sintetizador pequenino, puseram o meu piano do lado e está com uma máquina de costura cheia de tecidos e foi isso. Para fazer máscaras, para fazer batas. Ótimo. E depois temos estas 2 paisagens, aqui está uma de lua, que eu sei que tu adoras luas, eu lembro que tu tinhas, estamos numa divisão de séculos e tu dizias, amanhã a luz cheia, não é? Tu tens é verdade. E depois isto é muito bonito, isto é as tuas, conta esta que tu encontras um cartaz dos Madre Deus, numa feira, não é? É na Feira de Estremoz, que há todos os sábados, onde eu e a Carolina e os nossos amigos que gostamos muito de ir. Isto terá sido há
2 anos talvez, encontramos alguém a vender este cartaz e terá sido eventualmente dos últimos concertos que eu fiz com a Madre Deus em Lisboa, no CCB, talvez em 93, penso que diz lá a data. E acabámos por achar piada e comprar esta moldura com o cartaz lá. Agora está neste pequeno estúdio, Sim, que não é estúdio, é uma divisão muito pequena onde eu... É que isto é que é fantástico, tu tens literalmente um cantinho, ou seja, agora no teu caso em Lisboa é aquele teu cantinho, depois arranjaste aqui um cantinho aqui também e não precisas mais nada e tens isto aqui com pedra e finalmente conseguiste ter o teu cantinho e vis. Sim, ao fim de 20 e tal anos, porque temos sempre muitos amigos que gostamos de convidar e a verdade é que eu arranjava um cantinho na sala e quando as pessoas iam dormir eu ficava ali 2 horas, ou se precisasse trabalhar durante o dia, mas não tinha isto, a pandemia trouxe-me este espaço. Um espaço onde eu posso fechar a porta e estar ali a tocar durante horas. Muito pequenino, mas é suficiente para eu trabalhar ideias, porque claro que depois para ensaiar com músicos e aí vamos para um estúdio, ou vamos para uma sala de ensaios. Aqui a coisa. Muito bem. Eu penso que já não temos mais imagens de vis. É por isso é que nós vamos acabar, porque eu peço sempre aos meus convidados, além do objeto, para escolherem um poema para nós lermos no fim da sessão. E o Rodrigo escolheu um poema que eu adoro, que é do Mário Cesarini, e nós sem ensaio, porque isto não tem ensaio, vamos fazer aqui um dueto improvisado. Rodrigo é a pastelaria. Que não estava programado. Nada, isto é, nós íamos ler em inglês. Tínhamos combinado que havia a tradução em inglês. Tu lias em inglês ou em francês? Estou em francês. Pronto, ok. Não, era o João que ia ler sozinho, mas ele pediu-me... O tradutor não chegou aqui. E como é que vamos ler isso? Tens 2 cópias. Pronto, maravilha. Rodrigo, ok. Os 2 com óculos. Pois estamos. Ok. É para que não podemos falhar. Espera aí, dê um bocadinho aqui só para... Olha. Para a nossa... A todos. Saúde. E vamos, não está aqui o André Gaio para nos explicar. André, não estás a esconder, não. Ele está de férias. E então, Rodrigo, já viste? Eu vou começar. Já começa, podes começar. Pastelaria. Afinal, o que importa não é a literatura, nem a crítica de arte, nem a câmara escura. Afinal, o que importa não é bem o negócio, nem o ter dinheiro ao lado de ter horas de ócio. Afinal, o que importa não é ser novo e galante. E lá há tanta maneira de compor uma estante. Afinal, o que importa é não ter medo, fechar os olhos frente ao precipício e cair verticalmente no vício. Não é verdade, rapaz? E amanhã a bola, antes de haver cinema, Madame Blanche e Parola. Que afinal o que importa é não haver gente com fome, porque assim como assim, ainda há muita gente que come. Que afinal o que importa é não ter medo de chamar o gerente e dizer muito alto ao pé de muita gente: gerente, este leite está azedo. Que afinal o que importa é pôr ao alto a gola do peludo à saída da pastelaria e lá fora a rir de tudo. No riso admirável de quem sabe e gosta ter lavados e muitos dentes brancos à mostra. E agora é a hora dos agradecimentos, certo, meu querido Rodrigo, que eu tenho coisas presas para ti, não. Quero agradecer, estas conversas não seriam possíveis, obviamente, sem pessoas extraordinárias a apoiar-nos. Temos ali o Nuno Galvão, da Adega da Vermelha, um dos grandes enólogos portugueses, nos abrir a todos, os seus grandes brancos e tarentos. Temos também um grupo de amigos que faz uma cerveja artesanal das Caldas, que hoje não estão cá, que estão a abrir um bar, que te mandam um grande abraço. À equipa da Sociedade Nacional de Belas Artes, liderada aqui pelo nosso querido Rui. Ao
som do nosso querido Paulo, a área dele da nossa querida Vitória, a nossa estimada Manuela e também a Orquestra Metropolitana, que é um dos nossos patrocinadores. E passando este momento, Hermano Gé, da Roda da Sorte, eu passo a desvendar a surpresa que eu tenho para ti. Portanto, um magnífico saco da Sociedade Nacional de Belas Artes, à venda lá em baixo, se vocês quiserem adquirir, desenhado pela nossa estimada Matilde, e lá dentro tem o quê, Rodrigo? Espera, meu querido. Um bloco para os teus novos desenhos, pensados lá no teu próximo álbum, portanto, folhas em branco, lindíssimas. Temos igualmente um lápis e uma caneta com o logo da Sociedade Nacional de Belas Artes e ainda o CD da Metropolitana que nós estávamos a ouvir, o Bartók. Pedro Oliveira chegou e disse: "É para João, a música está altíssima, outra vez, tem mais baixo. É que tu e o Rodrigo são surdos, baixa a música." E o Paulo, Pedro, perdoa, não quero baixar logo. Temos aqui o Bartók para ti. Esse não estamos a... Diz, Paulo? Não, Rodrigo, peço desculpa, mas eu todas as conversas se esquece de qualquer coisa. Pá, sim, é da idade. Toma um saco. Obrigado, muito obrigado. É aqui temos Muito obrigado. um conjunto de sabonetes daquela Helena, como é que chama aquela marca? Quem? Da Amor, para ti. Não, é quando estiveres em Goa, que ele tem muita umidade. Ok. Isto é para abrir aqui? Cuidado, que é frágil, sim, é para abrir. Pois. Não sei. Para a Carolina P, mais as cartas. Deixa-me lá ver. No meu sextante, que é o outro, e vai ser a bilhete. Também pode chegar às cartas. Mas isto. Portanto, vou levar já hoje para ali. Isto só com uma tesoura ou. Não é preciso? Não, espera aí, lá vem o... Estás a ver? Porque é que eu reprovei na recruta? É por causa disto. É isso, Para abrir isto eu posso demorar 20 minutos para... para deixar aqui as empresas. Mas espera aí, fui, claro. O diretor tem que... Obrigado, muito obrigado. Uma chave, uma coisa qualquer, sempre. É isto, é por isso que nós não somos... Pronto. Mas isso não parece... não sei. Não parece sabonete nenhum. Pá! Está assinado hoje. Está assinado, meu querido, está aqui. O assinado mostra às pessoas. Que lindo, pá. É o nosso querido Rodrigo. É porque o João tira umas fotografias extraordinárias e esta que só hoje é que a vi. Sim, só hoje é que a vi. Ali embaixo e gostei muito. Parabéns, obrigado. E isto é na casa do Rodrigo, isto é o palco que o Rodrigo tem, isto é o tecido que separa a sala do piano da Rosa, da Sofia, do António. E isto é a ideia do artista que espreita, não é? E que se vira para o Pedro, vê lá se a sala está muita gente, não tem? No meio dos ensaios de sétima legião, podemos avançar. Pronto, calma, agora toca, Paulo, agora ainda um bocadinho, que coisa. E eu gosto, eu fiz uma série e tenho lá várias coisas, mas queria fazer porque aqui estás com ar muito feliz, pronto, e é isto. Muito obrigado. É para ti, meu querido. Maravilha, obrigado. Nada. Obrigado a todos. Muito obrigado por terem vindo. Temos ali vinho, cerveja e podemos agora falar um bocadinho entre nós e com o nosso querido Rodrigo. E obrigado por terem estado cá e terem vindo a esta última conversa, desta sessão da conversa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, João. Obrigado a todos.